Um programador júnior é aquele que ingressa no mercado há mais de 1 ano e abaixo de 5 anos. E esse nível de carreira acaba gerando algumas barreiras na hora dele procurar uma vaga de emprego. Motivo? As empresas requerem um nível de experiência que um Dev Júnior ainda não tem. Mas um dos grandes problemas é quando um Dev Júnior vai para uma entrevista de emprego sem os conhecimentos básicos que aquela vaga requer. E aí não tem milagre que salve a criatura. Então nesse vídeo eu vou te falar o que um Dev Júnior precisa ter para conseguir se colocar dentro do mercado de trabalho e conseguir a sua vaga de emprego dentro da programação. Fala Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de programadores júniores. O que um júnior consegue fazer para conseguir ingressar no mercado de programação e conseguir disputar no tete-a-tete, no pau a pau ali, as vagas de emprego para programador. Entenda que os conhecimentos dependem da área que o programador quer atuar. Ele quer atuar a nível web, a nível mobile, ele quer atuar com inteligência artificial. Então isso daí vai variar bastante. Porém, eu vou listar aqui os principais segmentos e aí você escolhe aquele que se adequa muito mais ao seu perfil. Aqui eu vou tratar a respeito de programador web, analista de dados, desenvolvedor mobile ou desenvolvedor de games e programador desktop. Sem mais delongas, a gente vai direto para o primeiro tópico de desenvolvedor web. Para conseguir sua vaga ou programador júnior web, você vai precisar de um leque de conhecimentos básicos, uma pilha, uma stack de tecnologias que você tem que estar dominando. Vou listar aqui para você, inclusive vou pegar uma colinha, porque são algumas numa sequência que você tem que ter esse domínio. Vamos lá. Você precisa dominar HTML, CSS, JavaScript. Essa tríade aqui é o mínimo que você precisa ter de conhecimento para você se denominar um desenvolvedor web, tá? Você precisa ainda conhecer um bom framework de CSS. Minha recomendação é que você utilize o Bootstrap. Ele é amplamente utilizado a nível mundo. Então você vai ter uma documentação muito robusta, você vai ter também uma comunidade muito forte para conseguir um respaldo, um conhecimento quando você precisar de algum tipo de ajuda. Você precisa também conhecer o básico de alguma biblioteca JavaScript. Tá? E aí você tem algumas opções dentro da internet, tanto frameworks quanto bibliotecas JavaScript, você tem opções. Você tem o Angular, você tem o Vue, você tem o React. Tá? Então você tem várias opções que você pode explorar aí. Falei algumas aqui, mas só que você tem outras opções também. O interessante é você procurar aquelas que têm mais tempo de mercado para que você tenha uma documentação e uma comunidade para poder te ajudar quando você se vê ali numa sinuca de bico e não conseguir resolver algum tipo de problema. Todos esses tópicos que eu falei até agora, você vai usar em qualquer tipo de projeto web. Então entenda que isso daqui é a parte mais trivial para você ser um programador. Eu nem falei da parte de banco de dados ainda. Mas continuando, você precisa ainda de uma linguagem de base. Se for JavaScript, melhor ainda, porque você já está ali com a stack de JavaScript no seu back de desenvolvimento, né? Então fica até mais fácil para você. Mas se você escolher alguma outra linguagem, também é interessante, como um PHP, um Python ou alguma outra aí da sua escolha. Se você escolher alguma outra linguagem, então é muito importante que você conheça também algum framework daquela linguagem. Então, por exemplo, você escolheu Python, então vai para a pegada do Django, estou dando um exemplo apenas. Você escolheu PHP, vai para a pegada do Laravel, do Symfony, do CodeIgniter. Então você tem que ver um framework que vai otimizar o seu processo de desenvolvimento, de programação mesmo em si. Você ainda precisa conhecer banco de dados e SEO. Na parte de banco de dados, é interessante que você conheça nível de banco relacional ou banco não relacional. Tenho vídeos no canal explicando a diferença dos dois. E vou até além, não é apenas um conhecimento, você tem que dominar banco de dados, senão você acaba fazendo um projeto com uma estrutura de armazenamento muito equivocada, uma estrutura errada, e isso vai acabar gerando latência na hora de alguém se conectar ao seu sistema web, ao seu site, ao seu e-commerce, ao aplicativo que você desenvolveu que está rodando em plataforma web. Já sobre o SEO, você precisa obrigatoriamente ter um conhecimento profundo do que é, para que serve e como que isso pode beneficiar o projeto que você está desenvolvendo. Sem o SEO, você acaba meio que ficando de mãos atadas quanto à colocação dentro dos mecanismos de busca como o Google. Então, SEO, só para te posicionar, são técnicas em que você otimiza o seu projeto web para que ele apareça em destaque dentro dos buscadores. Técnicas legalizadas, autorizadas
pelos buscadores, mas que vão fazer toda a diferença na hora de alguém te procurar no Google e aparecer a sua empresa, o seu serviço, o seu sistema, seu site, o site do seu cliente, o projeto do seu cliente. E só para constar, eu sempre falo sobre isso lá nas minhas redes sociais. Se você não me segue, você está marcando bobeira, hein? O endereço está aparecendo aqui na tela, também na descrição, me segue lá, porque o conteúdo das minhas redes sociais ele é um pouco diferenciado aqui do conteúdo do YouTube. Lá são drops de informação que vão agregar ainda mais conhecimento aí na sua vida de programador. Agora vamos falar sobre analista de dados, que é um outro segmento em que vai ter júnior, que vai ter sempre algum tipo de dúvida do que ele precisa saber para conseguir ingressar dentro do mercado de trabalho. E novamente venho aqui para a minha tela com a minha listinha. Você precisa dominar ETL. ETL é o básico do básico, para você saber como extrair dados, transformar dados em seu formato original e carregá-los de um formato que você consiga ler, interpretar e atrelar isso a um gráfico para poder expor esses dados a um cliente, a um CEO, a um gestor, enfim. Você ainda precisa entender muito claramente a diferença entre mineração de dados e análise de dados, porque existe uma discrepância enorme entre esses dois segmentos, porém é interessante que você conheça os dois segmentos de forma profunda. Eu tenho vídeos no canal onde eu falo a respeito dessa dicotomia entre mineração e análise de dados. Estou deixando o vídeo aqui nos cards e também na descrição. Você ainda precisa dominar softwares como Power BI, Qlik, Sense, Tableau, algumas ideias como JupyterLab ou RStudio e alguma linguagem de programação propícia para análise de dados. Você vai ter que escolher uma, como por exemplo Python, que é amplamente utilizada, JavaScript, que também tem um grande espaço dentro do mercado de análise de dados, a linguagem Julia. Essa linguagem, embora ela seja recente, é uma linguagem de 2011, você vai bater o olho e vai falar, pô, uma linguagem nova assim, será que ela é potente o suficiente? Então, a linguagem Julia, ela consegue ter toda a versatilidade do Python, consegue ter a velocidade da linguagem C e toda a parte estatística da linguagem R. Então, a linguagem Julia é uma linguagem muito interessante para quem quer trabalhar com análise de dados. Inclusive, eu pretendo trazer aqui para o canal mais vídeos a respeito da linguagem Julia. Se você ainda não é inscrito, então minha recomendação é que você se inscreva para não perder esses vídeos que eu irei lançar. Para se inscrever é fácil, é só você clicar no botão que está aparecendo aqui embaixo, ativa também o sininho das notificações, porque assim que eu postar vídeos sobre a linguagem Julia ou qualquer outro tema aqui do canal, você vai receber um aviso e você vem correndo para entender mais a respeito do assunto. Se inscreve aí. E também aqui você tem que conhecer bancos de dados relacionais ou não relacionais. Para analista de dados, você tem que ter esse conhecimento porque é de lá que você vai tirar grande parte dos seus dados para poder minerar ou então para você poder analisar transformando em dashboards. E sim, você tem que conhecer a sintaxe de banco de dados para poder fazer consultas específicas. Então se prepara, porque o segmento de análise de dados, embora seja um segmento que tenha muita rentabilidade, salários com os valores bem interessantes, você vai acabar inevitavelmente tendo que ter um leque de conhecimento, uma pilha, uma stack de conhecimento bastante ampla. Em qualquer segmento, é importante que o seu raciocínio esteja extremamente apurado. Para isso, você precisa dominar lógica de programação. Eu tenho meu treinamento de lógica de programação, estou deixando o endereço dele aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. É um treinamento completo em que a sua lógica de programação ficará totalmente apurada para que você desenvolva em qualquer tipo de linguagem. A linguagem nunca será o grande protagonista. O que vai ser o protagonista vai ser a sua lógica de programação na hora de resolver problemas complexos com algoritmos. E esse meu treinamento vai te levar do zero até o domínio absoluto de lógica de programação. Link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos lá, desenvolvedor mobile ou de games. Desenvolvedor mobile. Você precisa de um framework de desenvolvimento. Por quê? Se você for para uma pegada muito nativa, por exemplo, vou fazer um aplicativo para ambiente Android. Cara, programar Java para Android de forma nativa é um negócio extremamente complexo. Java por si só já é um pouco complexo. Você joga o Java com a versão específica para Android, vai ser mais complexo ainda. Então, minha recomendação, utilize um framework que consiga encurtar caminhos. E eu sempre recomendo aqui no canal que você vá para a pegada do framework Flutter, utilizando a linguagem Dart. O Dart ele é muito parecido com o JavaScript, então você vai ter uma facilidade muito grande na hora de começar a programar utilizando Flutter e Dart.
Ou você também pode ir para o React Native, que vai utilizar basicamente JavaScript, HTML e CSS para fazer um aplicativo para celular. Então você tem essas duas vertentes. Eu, particularmente, gosto mais do Flutter com Dart, mas tem quem prefira o React Native utilizando JavaScript, HTML e CSS. E o legal é que, independente daquele que você escolha, no final você vai conseguir gerar uma versão para Android e iOS. Você não precisa criar duas versões, você cria uma aplicação só e no final você simplesmente exporta, né? Você compila o seu aplicativo com essas duas vertentes, o Android e o iOS. Mas dependente do que você escolha também, você tem que conhecer banco de dados relacional ou não relacional. Inclusive, você precisa conhecer bancos de dados mobile, né? Aqueles que ficam embutidos dentro do aplicativo em si. Mas só que hoje em dia, a maior parte dos bancos de dados, e a tendência é essa mesmo, eles estão em nuvem, tá? Para que você consiga ter uma interatividade muito maior, um dinamismo maior e uma atualização de dados em tempo real. Então veja que banco de dados você vai ter que aprender em qualquer situação. Vamos lá, games agora. Você pode ir para a pegada de desenvolvedor de games que rodam no navegador, no browser. E aí, minha recomendação, indubitavelmente, é que você vá para JavaScript. Existe um framework muito interessante chamado Phaser. Ele se baseia em JavaScript e você vai programando e no final você gera basicamente o seu game só utilizando esse framework com JavaScript, HTML e CSS. É claro que você vai ter que ter algumas imagens para fazer as suas sprites e tal, mas isso daí é o básico, né? O ambiente visual você vai ter que ter em qualquer tipo de aplicação. Mas se você for focar em desenvolvimento para rodar no browser em 2D, então minha recomendação é que você vá para a pegada do Phaser. Mas se o foco for console, então você pode escolher as linguagens C#, C++, Unity, Script, que é uma linguagem específica da IDE Unity. E além disso, você tem que dominar também a IDE Unity. Né? É difícil você ver alguma pessoa falando assim, poxa, você tem que dominar uma IDE. A IDE é só a ferramenta que você utiliza, né? Mas aqui eu vou numa pegada diferente. Você tem que sim fazer um curso de Unity, porque senão você vai ter muita dificuldade em entender o ambiente visual ali da aplicação. Para quem está acostumado com programação só de código, de software e tal, a gente tem, né, um conhecimento sobre a estrutura padrão de uma IDE. Mas só que para desenvolvimento de jogos, você vai ter novos comandos, novos controles, novos boxes de alocação de recurso, e isso pode acabar te confundindo um pouco. Então, minha recomendação, conheça Unity para você conseguir ter uma produtividade muito maior na hora de programar os seus games também. Só para constar, Unity nativamente vai utilizar a linguagem C#. E se você chegou até aqui e ainda não curtiu o vídeo, cara, você está marcando bobeira, hein? Você está dormindo na selva. Clica no botão aqui embaixo, curte o vídeo e assim você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo ele é relevante, ele passa a entregar esse vídeo para outros programadores que querem saber o que um júnior precisa dominar para ingressar no mercado de trabalho. Curte o vídeo aí, hein? Vamos lá, desenvolvedor desktop. Eu sou um pouco contra o desenvolvimento voltado para desktop, porque hoje em dia tudo está indo muito para nuvem. Então, se você coloca algum software que vai rodar em desktop, você está indo no caminho contrário, está indo na contramão. Mas ainda existem sim várias empresas que utilizam, devido às suas regras de negócio, softwares desktop. Então, eu vou explorar o que você precisa dominar para conseguir ingressar no mercado de programação, sendo júnior, trabalhando com desenvolvimento de software no formato desktop, aquele que é instalado no computador do usuário, ao invés de ser instalado em nuvem, rodando em ambiente de browser. E só lembrando, se você trabalha com cloud, você ainda pode usar software desktop instalado em nuvem. Existe também essa possibilidade. Em software desktop, eu sempre vou falar dessa tríade, né? O Python, o Java ou o Kotlin. Existe também a possibilidade de você trabalhar com C++, mas eu sempre vou ficar entre esses três primeiros. Lembrando que a linguagem Kotlin ela é uma boa substituta para a linguagem Java. Inclusive, o Kotlin consegue entender trechos em Java, né? Então você consegue migrar facilmente de uma linguagem para outra sem problema. Novamente, você precisa ter um conhecimento sobre banco de dados relacional ou não relacional. Você tem que entender muito sobre GUI, né? GUI, a escrita aqui, ela é basicamente o domínio sobre interface gráfica. Um software desktop, ele tende a ter uma estrutura um pouco mais específica. A gente está muito acostumado em ambiente web.
E se você levar a visão de ambiente web para um software desktop, ele vai ficar extremamente feio, complexo, complicado de o usuário entender o que está acontecendo, e isso daí vai gerar uma certa repulsa à sua aplicação. Então você tem que estudar muito a respeito dessa questão de interface gráfica, senão o seu software vai ficar extremamente repulsivo. Principalmente porque aqui você vai depender basicamente dos recursos de hardware do computador do seu cliente. Então, a interface ela tem que também ser algo rápido de carregar, ser algo que se adeque ao monitor do usuário. Parece que estou ali na década de 1990, né, falando de tamanhos de monitores. Mas sim, hoje em dia ainda existe aí uma derivação de tamanhos de monitores. Então você precisa ter essa preocupação com a interface gráfica e como que ela vai se comportar na tela do seu cliente. Talvez você tenha achado muita coisa, e de fato é bastante informação. Mas aí que tá, é no estágio de júnior em que você aprende o que você precisa dominar para seguir adiante na carreira. Depois que você vira pleno, né, depois de 5 anos de experiência, é quando você vai ter o conhecimento necessário que você aprendeu enquanto júnior, e aí você vai simplesmente aprimorar aquilo que você já aprendeu. Então entenda que um pleno, embora deva continuar sempre estudando, né, conhecendo as novas tecnologias emergentes, tal, enfim, a base mesmo, a estrutura, a espinha dorsal do desenvolvimento, da análise de dados, enfim, ele aprendeu enquanto júnior. Tá? Agora ele vai simplesmente aprimorar os conhecimentos. E aí quando você se transformar no sênior, você vai só aplicar os conhecimentos que você aprendeu na sua base de júnior, que você aprimorou na sua fase de pleno, e aí, enquanto sênior, você aplica aquilo de forma muito mais prática. Então, coloque isso na sua cabeça. O júnior, ele tem sim uma larga escala de aprendizado a enfrentar, para quando ele chegar no próximo estágio de pleno, ele conseguir aprofundar no conhecimento. E só lembrando, se você quiser dominar programação, tem o meu treinamento de lógica de programação, estou deixando o link dele aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E eu estou deixando esses 2 vídeos muito interessantes para você ver. Esse daqui fala sobre a diferença de júnior, pleno, sênior, e esse daqui fala por que você deve parar de procurar emprego. Assiste, com certeza vão ser complementos para esse mesmo assunto. Fechou? Grande abraço e que a força esteja sempre com você.